gente criou esse conceito para definir um pouco o cruzamento de diferentes processos de opressão, exclusão e marginalização. Então, a gente faz uma leitura da realidade e identifica que no sistema social existem diferentes dinâmicas de opressão, exclusão e marginalização que respondem a estruturas de poder, como o racismo, o patriarcado, o machismo, as questões de classe. E quando essas dinâmicas de opressão elas se cruzam, a gente está frente ao fenômeno que a gente chama de interseccionalidade. O conceito de interseccionalidade, ele nasce do feminismo negro, né? Há uma compreensão de que a Kimberly Crenshaw foi a primeira a cunhar esse termo, né? Mas como nos ensina, por exemplo, a Patrícia Hill Collins e o próprio livro da Carla Cotirene, que é brasileira, mais do que um conceito, a interseccionalidade ela é uma praxis, né? Ela é um exercício político de vida, né, na medida em que as pessoas, né, são atravessadas por questões relacionadas a gênero, raça, sexualidade, nacionalidade, capacidade, etnia, faixa etária. Nós começamos esse episódio com 2 explicações sobre o que é interseccionalidade. A primeira voz que você ouviu foi do Alexandro Santos, diretor-presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. E a segunda foi da professora Bruna Irineu, que dá aulas na Universidade Federal do Mato Grosso e integra o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Relações de Gênero da UFMT. Mas por que estamos falando de interseccionalidade? Esse conceito da sociologia olha para a forma como marcadores sociais influenciam a vida das pessoas. E esses marcadores estão totalmente articulados com os princípios da equidade e precisam ser levados em conta para garantir a qualidade na educação. Estamos falando dos marcadores raça, gênero, classes e diferenças. E quando falamos de diferenças, queremos incluir aqui as múltiplas formas de existir, não necessariamente diversidade. Por quê? Porque quando a gente fala de diversidade, a gente ainda está pressupondo algo que diverge de um certo padrão. Então, que existiria um padrão e que existem grupos que divergem desse padrão e a gente teria que lidar com a diversidade, né? Quando a gente fala em diferenças, a gente está dizendo, olha, o normal é a diferença. São diferenças. A interseccionalidade tem um papel fundamental para pensarmos equidade na educação. E como podemos olhar para a educação a partir deste conceito? A gente precisa, de partida, lembrar o seguinte: durante um bom tempo, a gente acreditou ingenuamente que a escola estaria protegida dos processos de discriminação, opressão, exclusão e marginalização do tecido social. Como a gente se compromete a oferecer educação para todo mundo, a gente imaginava que essas desigualdades não entrassem dentro do sistema educacional. Mas na década de 60, a gente conseguiu articular um conjunto de pesquisas da sociologia da educação que nos fizeram enxergar que a escola reproduz e ela pode piorar processos de desigualdade que são exteriores à escola. O professor Alexandro Santos nos explicou que a desigualdade de renda, que é um fator exterior, se reproduz dentro da escola e se transforma em desigualdade educacional. Com isso, as pessoas mais pobres acabam recebendo menos direito à educação do que aquelas menos pobres. Hoje, o número de pessoas que não frequentam ou nunca frequentaram os espaços formais de educação é um pouco menor em relação a algumas décadas atrás, ou talvez no século passado, né? Aqui, de novo, a professora Bruna Irineu. Então, inevitavelmente, a escola ela ocupa um lugar definitivo na formação de cidadania, na formação de personalidade, né, desses sujeitos, né? Então, é na escola também, embora a escola seja esse lugar socializador, é na escola também que a gente vai entender que as diferenças existem, né? Se a gente tem uma educação bancária, uma educação
muito mais atenta, né, à lógica do capital, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma educação interseccional. Porque uma educação interseccional, ela parte especialmente da ideia de que a diferença nos funda e de que ela é determinante para a nossa constituição de participação social, de exercício da cidadania e como um elemento fundamental da democracia, né, para a democracia, né? Então, compreender a interseccionalidade nos auxilia a, inclusive, alargar os campos democráticos. E qual é a importância dos educadores e educadoras conhecerem o conceito de interseccionalidade? Não é porque alguém escolheu ser professor que esse alguém está livre, digamos assim, de valores, crenças e comportamentos discriminatórios, preconceituosos. E se a gente não cuidar da formação desse sujeito, ele pode carregar esses valores e crenças para a prática pedagógica, para a gestão da escola, para a gestão do sistema. Então, é fundamental que na formação inicial, lá nos cursos de licenciatura que preparam os professores para o exercício dessa profissão, exista um compromisso das universidades, das faculdades, em gerar uma formação que combata esse conjunto de crenças e valores que sustentam as opressões. E essa formação, ela tem que ter uma dimensão, ela tem que ser bidimensional. Ela tem que desconstruir valores e crenças preconceituosos, discriminatórios, mas ela também tem que ensinar a esse futuro professor o que ele faz em sala de aula para que as crianças que estão sob sua responsabilidade, os adolescentes que estão sob sua responsabilidade, possam ser protegidos desses processos de discriminação, mas também para que eles não reproduzam isso. Então, esse professor, essa professora, ele tem que ter uma formação que dê conta dos seus processos de desconstrução, mas também uma formação que dê conta de que ele possa ajudar os estudantes a aprenderem valores éticos contrários a esses processos de discriminação. O professor Alexandro Santos nos diz que não basta trabalhar com essa chave de boas intenções. De fato, é preciso preparação. O que você, educador ou educadora que nos ouve, faz diante de uma situação discriminatória? Você se sente preparado e sabe como agir?